Muito boa tarde! Vamos chegando no nosso cantinho, vamos nos assentando, respirando, sintonizando bem. É fundamental harmonizarmos o nosso interior com aquilo que nós buscamos. A busca exige sintonia. Somos aparelhos de rádio que, se estamos mesmo cansados de músicas ruins, de notícia ruim, de vibrações ruins, comentários odiosos, precisamos mudar a sintonia. O aparelho é nosso, o botão do aparelho, o botão da sintonia é nosso. Nós precisamos aprender a manejá-lo, não é? Que assim seja, aprendamos isso, essa fabulosa ferramenta de bem viver. Hoje nós viemos falar sobre um tipo específico de ajuste, um tipo específico de sintonia. A sintonia com a realidade. Jesus prometeu: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Onde está a realidade da vida? Filósofos perguntam isso há muito tempo. Há alguns que dizem que não existe uma verdade, apenas versões, apenas pontos de vista. Porque estamos sempre imbuídos de preconceitos, de ideologias, de pontos de vista, e esses pontos de vista, como óculos coloridos de grau sobre um nariz de Pinóquio, não nos pode trazer a mentira. Imagine um nariz de Pinóquio bem comprido, o personagem notabilizado por mentir. É porque ele tem no seu nariz muito grande muitos óculos. Nós somos aqueles que vivemos na mentira porque temos muitos preconceitos, muitas mágoas, muitas culpas acumuladas no nosso ser. Tão numerosas que devemos perguntar para nós mesmos: o que pode enxergar alguém que vê o mundo com milhares de óculos sobrepostos uns aos outros, com graus diferentes, cores diferentes, alguns óculos escuros? O que sobra no final disso? Claro que não é a verdade, claro que não é a realidade. E é tão difícil imaginar uma mente sem preconceitos, sem mágoas, sem culpas, sem medos, sem acúmulo, sem lixo acumulado do passado. Que dá vontade de desistir dessa tal de realidade, essa tal de verdade. Dá vontade de duvidar que elas possam existir. Será que existem ou não existem? A verdade e a realidade. Que realidade é essa? Que verdade é essa que Jesus disse que nos liberta? Se ele mesmo disse, repetindo os profetas, que nós tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Como encontrar a verdade desse jeito? Como encontrar a realização, a felicidade? Talvez tenha sido por isso que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Porque nós não temos olhos de ver. Não é que não exista uma verdade e uma realidade. É que nós não temos olhos de ver, nós não temos capacidade de enxergar essa verdade e essa realidade. Porque mais que ter óculos, nós não sabemos que temos óculos. Nós não reconhecemos
o enviesamento do nosso preconceito, como ele distorce a realidade. Ricos, homens, brancos, não importa se mulheres, se negros, se amarelos, se brasileiros, se argentinos, todos nós temos uma coisa que a antropologia chama de etnocentrismo, que é uma idealização, uma idolatria do nosso ponto de vista, como se ele fosse a verdade. Aquele que idolatra a sua mentira, quer impor a sua mentira como se fosse a verdade, esse é claro que é o pior dos cegos. É o cego que não quer ver. Que tipo de cego tem sido você? Que tipo de cego tenho sido eu? Almejemos pelo menos sermos cegos, sermos Pinóquios, que já reconhecem a causa das mentiras nas quais vivemos. Precisamos nos reconhecer cegos. A única maneira de nos abrirmos à cura é nos reconhecer cegos. E aí sim, reconhecendo que as diferentes fragmentações, as diferentes identidades são esses óculos, e que essas diferentes identidades nos afastam da verdade, nos afastam da realidade, porque a realidade não é o ponto de vista nem do rico, nem do pobre, nem do branco, nem do negro, nem do brasileiro, nem do argentino, nem do judeu. Ao contrário, a verdade e a realidade exigem que nós nos dispamos disso tudo. Mas é possível nos dispor dos pontos de vista, das identidades, do ego? A perspectiva espiritual nos traz exatamente essa possibilidade. Pela perspectiva espiritual, nós não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem de direita, nem de esquerda, nem de uma religião, nem de outra, nem de uma nação ou de outra, porque tudo isso são ilusões momentâneas, são roupagens que nós usamos numa vida, mas com as quais não podemos nos identificar. Que o problema básico que nos traz a mentira é a identificação com pontos de vista. É supor eternidade nas coisas que são passageiras. Supor infinitude nas coisas que são pequenas, mesquinhas. É dessa ilusão que precisamos nos libertar para ter acesso, para ter viabilidade na nossa busca por realidade, verdade e felicidade. Precisamos de mais. Mesmo que respeitando a necessidade da mulher ter valorizado, ter valorização, ter força no seu ponto de vista, assim como o negro, assim como o pobre, assim como o excluído no geral. Claro que precisamos ter força, protagonismo, especialmente os excluídos. Mas ao mesmo tempo que precisamos ter identidade, precisamos ter força naquilo que nós estamos, precisamos saber que nós não somos isso. Parecem movimentos contraditórios, mas não são. Respeitar
todos os excluídos e todos os menosprezados, sermos empáticos e solidários com eles, é imprescindível. O próprio Jesus disse que o médico veio para curar os doentes e não os sãos. Precisamos dar importância para os excluídos de todo tipo, sem confundir os excluídos com os pobres. Excluídos não são apenas aqueles que têm menos recursos materiais, aqueles que são desprezados pela sua raça, aqueles que são desprezados pela sua opção sexual, pela sua sexualidade, pela sua religiosidade, ideologia, nacionalidade. Sim, tudo isso discrimina pessoas, seres, e nós precisamos fortalecer essas pessoas, ajudar essas pessoas a se valorizarem. Assim como devem se valorizar as plantas, assim como devem se valorizar os animais, porque todos são filhos de Deus. Não há maior valor para uma planta, para um animal, para um excluído de qualquer tipo, para um depressivo que pode ser rico, inclusive, para uma pessoa com baixa autoestima que pode ser homem, branco, rico. Precisamos perceber os pequeninos do mundo, os excluídos do mundo, em todas as raças, sexos, nacionalidades, ideologias, condições sociais. E precisamos sim os valorizar, como Jesus os valorizou, os curou, os ensinou prioritariamente. Até porque, como muito bem sabe Jesus, aqueles mais abertos à mudança, à melhoria, ao aperfeiçoamento, são os incomodados. Diz o senso comum que são os incomodados que se mudam. Por isso é que Jesus, agente da mudança, veio para os incomodados. E nós devemos ter essa mesma lucidez do Mestre para ajudar, para servir os incomodados do mundo, os angustiados, os sofridos, porque neles está a esperança de mudança. Aqueles que estão bem servidos, privilegiados, dificilmente vão querer mudança. Os que não passam por dores não querem mudança. São os incomodados. E precisamos nós sermos incomodados para nos solidarizarmos com os outros incomodados. Quem estiver satisfeito com o mundo como está hoje, esse é um doente dos mais difíceis de curar, porque é o doente que não quer ser ajudado, o doente que não se sabe doente. Esse precisará ainda de muita angústia, muito sofrimento, até perceber que ele é o maior doente. Já os incomodados, os angustiados, os tensos com a vida como estão, esses estão um passo adiante. Esses que desejam mudança têm uma grande parte da sua cura já feita, do seu aprendizado já feito, porque disse Sócrates que só se abrem à sabedoria aqueles que sabem que nada sabem. Disse Jesus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Percebamos todos nós que há uma força no presente e há uma força na perspectiva do futuro. E que esse imediatismo que as pessoas vivem, que inclusive coloca em risco a sua vida, querer tirar o máximo de prazer, o máximo de satisfação do momento imediato, esse imediatismo, não tem nada de saudável, não pode ser confundido com a luta pelo agora, a certeza que no agora estão contidas todas as nossas lições. Jesus fala, cada dia basta o seu mal. Aprender a riqueza do agora nada tem a ver com o imediatismo.
Aprender a perspectiva do futuro nada tem a ver com ansiedade. Essas são duas doenças terríveis. Aprender a valorizar o agora é entender que a lei de atração traz para cada criatura, no momento vivido, o remédio e a lição que ela mais precisa para se transformar e para se mudar. Não é o imediatismo. A diferença do imediatismo e do agora é que o imediatismo quer impor o seu ego, o seu orgulho, impor o seu ponto de vista, impor a sua vontade. Enquanto que quem se abre para o presente, para o agora, reza com Jesus: seja feita a vossa vontade. Quem se coloca na perspectiva da eternidade, do infinito, na perspectiva de Deus, não tem nada a ver com a ansiedade, porque também a ansiedade é ego, é vontade de controlar o futuro. E o futuro a Deus pertence. Não precisamos controlar o futuro, precisamos apenas ter a fé, a certeza de que o futuro nosso, o nosso destino de todos, é a realização, é a felicidade, é o amor perfeito. Com essa perspectiva, com essa certeza de futuro sem ego, com essa entrega ao presente sem ego, encontraremos a posição ideal, a atitude ideal para a vida, que pode ser sintetizada numa figura maravilhosa. A figura do equilibrista na corda bamba. Somos equilibristas na corda bamba, que estamos atravessando um imenso abismo e que precisamos atravessar de um estágio que os espíritos definem como expiação e provas, o estágio atual que é afundado na dor. Todos os seres da Terra estão afundados na dor, para um novo estágio da humanidade, que é a vida baseada na boa vontade. E para nos habilitarmos a essa transição planetária, precisamos fazer a transição em nós mesmos. E para essa transição precisamos da atitude correta. E a atitude correta é exatamente o olhar no infinito. São as duas ferramentas que fazem o equilibrista, que farão o equilibrista fazer a sua transição, passar de uma margem a outra sobre o abismo. É fixar os olhos no infinito. Mas ao mesmo tempo que fixa os olhos no infinito, que assume como direção da sua vida a perspectiva da eternidade, o equilibrista também, na sua visão periférica, ele foca num ponto, ele foca na outra margem, ele foca num ponto fixo que é o que lhe dá equilíbrio. Mas o que lhe dá capacidade de chegar até o outro lado é pôr um pé na frente do outro, exatamente, precisamente sobre a corda. Nessa imagem nós temos dois princípios básicos da nossa posição para fazermos a nossa transição, para conseguirmos o nosso equilíbrio e conseguirmos a nossa transição individual. Viver sim o agora, pôr um pé na frente do outro exatamente sobre a corda, mas na perspectiva da eternidade. O agora na perspectiva da eternidade, o imediato na perspectiva do futuro, o presente na perspectiva do futuro. O local, o limitado,
simbolizado pelo pé e pela corda, na perspectiva do infinito. Dois princípios, duas ferramentas fundamentais que precisam ser equilibradas uma na outra e que estabelecem a sua diferença, digamos de novo, do imediatismo e da ansiedade, exatamente por vivermos o seja feita a vossa vontade. Sabendo que a vontade de Deus para nós, para a criatura, que a vontade da vida para todos nós, se apresenta naquilo que vier para nós, no presente, e para a confiança de que quem viver, quem aceitar o que a vida traz no presente, construirá para o seu futuro, acelerará no seu futuro a transformação do ego, do indivíduo, do seja feita a minha vontade, para o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aceitando os fatos da vida, não passivamente, mas como base da sua ação, da sua atitude. A fé. A fé refletida na atenção total ao agora, com foco total no infinito, na eternidade, no nosso futuro de luz que aguarda a todos nós. O que vocês acham disso? É um tema maravilhoso para ser estudado, não é? Pense nisso, amigos e amigas. Precisamos demais dessa compreensão. Precisamos demais nos curar do imediatismo e da ansiedade, os dois males que mais acometem, que mais atrapalham a todos nós. Vamos nos curar? Que assim seja para todos nós. Regina Frutuoso, Márcia Tristão, Kelly Cristina, André Salvatore, Sayonara Angélica, muito bom tê-la de volta, Sayonara. Ju Passos, Regina Celi Almeida, muito bom estarmos juntos. Muito bom. Pensem nisso. Pensem nos tempos, nas ferramentas, nos focos da vida, na atitude que nos fará finalmente termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, abertos à vontade de Deus. A cada dia basta o seu mal, seja feita a vossa vontade. Que esse versículo do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim em nós como nos outros, assim no agora como na perspectiva da eternidade, seja o nosso mantra, nosso remédio de cura, tanto do imediatismo quanto da ansiedade. Paz e bem para todos vocês, se entenderem que isso pode ajudar as outras pessoas no meio dessa epidemia de imediatismo e de ansiedade. Compartilhe. É fundamental sabermos espalhar o bem, fazer o bem também é espalhar o bem, selecionar o bem dessa doença que nós estamos vivendo coletivamente. Um grande abraço, até a próxima, um prazer estudarmos e nos curarmos juntos. Até mais.